Estamos de volta com nossa entrevista com Clara Carliane Lopes Costa sobre a guerrilha do Araguaia na Corte Interamericana. Clara, em 1982 foi protocolada uma ação na Justiça Federal em Brasília com a finalidade de localizar os corpos dos guerrilheiros do Araguaia. As famílias obtiveram êxito. Então, com a transição, né, entre o fim da ditadura e a democracia, esses familiares começaram a se organizar, como eu tinha mencionado antes, para obter informações acerca do paradeiro dos seus familiares guerrilheiros. E em 82, 22 familiares de desaparecidos do Araguaia protocolaram uma ação contra a União. E aí essa ação ela visava localizar os corpos dos parentes, né, e que esses corpos fossem transladados para os familiares, que fosse esclarecido as circunstâncias em que essas mortes ocorreram, para que também não seja fragmentada as suas histórias de vida, e também para que o Poder Judiciário fizesse com que as Forças Armadas tornassem públicos as informações relativas às operações, ao caso da guerrilha do Araguaia em si. E aí, somente após 20 anos, em 2003, foi que o processo ele foi julgado concedendo o pedido das vítimas, né? Então, a juíza, nesse processo, ela determinou a quebra do sigilo das informações dos militares sobre as operações da guerrilha do Araguaia, determinou que houvesse o sepultamento dos restos mortais dos guerrilheiros, inclusive com seus restos mortais, com suas ossadas sendo entregadas aos familiares, e que as Forças Armadas apresentassem ao Judiciário todas as informações relativas às operações, aos enfrentamentos armados, à guerrilha, as capturas, as detenções e a identificação mesmo dos guerrilheiros mortos. Mas, apesar dessa sentença ter julgado concedente, né, o pedido dos familiares, a União entrou com vários recursos, e aí somente em 2007 a ação transitou em julgado, né, significa dizer que não cabe mais recursos, mas até hoje não houve o cumprimento dessa decisão. E por que isso? Porque em 79, uma lei surgiu chamada Lei da Anistia, estabeleceu que todos os crimes conexos com crimes políticos seriam perdoados. E aí, nessa interpretação, também entra crimes como tortura, como desaparecimento forçado, como execução. E aí, por essa lei ainda ser vigente no Brasil, o Poder Judiciário ele se utiliza dessa lei para argumentar que não é possível determinar a localização dos corpos, de que não é possível fazer com que os agentes que cometeram crimes, tortura, sejam punidos, sejam investigados e condenados. E aí essa lei da anistia gera toda essa problemática em cima das ações que correm na jurisdição do país. Então, nós podemos entender que, do ponto de vista histórico, e até mesmo do direito às informações, do direito à memória, à justiça a essas famílias que perderam seus entes queridos, o país tem uma dívida muito grande e nós encontramos aí, identificamos uma contradição. A ditadura militar acabou, nós retomamos a democracia, mas ficou uma lacuna. Os crimes cometidos pela ditadura estão impunes. E mais grave ainda, não só impunes, mas a verdade, mesmo com todo o trabalho desenvolvido pela Comissão da Verdade, com todos os esforços que foram desenvolvidos por todos e todas que trabalharam na Comissão da Verdade, ainda tem uma pendência. Ainda existe uma lacuna a ser preenchida, no Brasil. Ainda existem muitas perguntas sem respostas sobre o regime militar. E essa lei da anistia, ela demonstra que ainda se tenta acobertar, ainda se tenta encobrir
todos os erros, todos os crimes, todas as violações cometidas durante a ditadura militar. Claro, todas essas violações e arbitrariedades cometidas durante e depois da guerrilha do Araguaia foram parar na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Como está o caso? Então, ao longo da ação que corria contra a União, né, os familiares, vendo a demora de se obter a sentença que iria conceder seus pedidos, os familiares se organizaram junto a organismos internacionais para levar o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, em 95, 13 anos depois, o início do processo contra a União, esses familiares, eles foram até a corte com ação pedindo que o Estado brasileiro fosse responsabilizado internacionalmente pela prática daqueles diversos crimes contra direitos humanos que ocorreram no contexto da guerrilha do Araguaia. E aí, há quase 11 anos, né, no dia 24 de novembro de 2010, a Corte Interamericana condenou o Brasil por sentença e declarou que as disposições da lei da anistia que impedem, que se tornam um obstáculo para as sanções de graves violações de direitos humanos são incompatíveis com a Convenção Americana, da qual o Brasil é signatário, e que, por isso, a lei da anistia é carente de efeitos jurídicos e não deve continuar representando um obstáculo para a investigação sobre o caso, né? Nem para a identificação, nem para a punição dos responsáveis. E então, a Corte Interamericana também dispôs em sentença que o Estado brasileiro é responsável pela violação não só daqueles crimes cometidos no caso da guerrilha do Araguaia, mas também a violação dos direitos e garantias judiciais e proteção judicial, justamente pela falta de investigação, pela falta de julgamento e pela falta de reconhecimento da existência e das violações que ocorreram nesse caso. E, por fim, a Corte Interamericana também colocou que o Brasil ele descumpriu a obrigação que ele tem de adequar suas normas internas às normas internacionais, como, por exemplo, a Convenção Americana, da qual o Brasil é signatário. E reforçando que a lei da anistia ela não pode seguir sendo um obstáculo para que os graves crimes contra os direitos humanos, né, os chamados crimes lesa humanidade, continue sem investigação e sem punição, sem sanções. E aí foram determinadas algumas medidas que o Brasil deveria cumprir, mas infelizmente a maioria dessas disposições não foram cumpridas, e entre elas estão a investigação e a determinação das responsabilidades penais daqueles que cometeram tortura, daqueles que mataram os guerrilheiros, daqueles que sumiram com os corpos. Também não cumpriram com a determinação de identificar o paradeiro das vítimas desaparecidas, nem a identificação dos corpos, nem a entrega dos restos mortais aos familiares. Também não cumpriram a determinação de conceder um tratamento médico e psicológico ou psiquiátrico aos familiares e às vítimas que requererem. E também não tipificaram o crime de desaparecimento forçado, ou seja, não criaram na lei o crime de desaparecimento forçado. E aí, em muito se critica, né, a posição do Brasil frente a essa decisão da Corte Interamericana, de continuar não cumprindo com as disposições da Corte e não rever a interpretação que se tem sobre a lei da anistia. Inclusive, nesse ano, no mês de julho, houve uma audiência pública desse caso na Corte Interamericana, inclusive encontra-se disponível no site do YouTube da Corte Interamericana, em que o Brasil ele justificou que gastou milhões de reais em grupos de trabalho para a localização dos corpos e que conseguiu, inclusive, localizar 2. E, enfim, levantou uma série de argumentos em que não condiz com a realidade, né? Porque, inclusive, os únicos 2 corpos localizados foi resultado dos esforços dos familiares, não do Estado. E aí as determinações da Corte seguem não sendo cumpridas e o Estado brasileiro ele também não revê seu posicionamento
frente a essa questão específica e frente à lei da anistia, a interpretação que se dá à lei da anistia. Quer dizer que a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil no caso das denúncias sobre os desaparecidos da guerrilha do Araguaia, é isso? Isso. E mesmo condenado, depois de receber as devidas recomendações da Corte Interamericana, o governo brasileiro não seguiu essas recomendações, é isso? Exatamente, não seguiu. Inclusive, muito se critica que os juízes brasileiros eles devem fazer um controle de convencionalidade, que é adequar suas decisões não só à Constituição e às leis nacionais, mas adequar os tratados internacionais e que o Brasil é signatário e as decisões que o Brasil se submete, né? Então, e muito também se critica o posicionamento, principalmente do Supremo Tribunal Federal, pela interpretação que é dada à lei da anistia, que segue sendo válida no nosso sistema, no nosso ordenamento jurídico. Nós estamos caminhando para o encerramento da nossa entrevista e eu quero fazer a última pergunta para Clara. Clara, os defensores do golpe, até hoje, falam em Revolução de 64. E no momento que a gente vive, com um governo que já demonstrou claramente a sua afeição pela ditadura militar, a sua afeição por regimes totalitários e outras formas, outras maneiras de se posicionar em relação à democracia. Como nós podemos desconstruir esse discurso de que 64 foi uma revolução e não um golpe? Inicialmente, eu entendo que revolução é algo muito profundo, né? Algo que se propõe a uma mudança, a uma transformação muito substancial das estruturas do Estado, das estruturas de uma sociedade. E o movimento de 64, pelo contrário, ele se esforçou para parecer que estava seguindo as regras do jogo democrático, estava seguindo a legalidade. E com toda essa aparência que ele buscou ter, né, em nada se assemelha com um movimento revolucionário que pretende a transformar a ordem que está na situação, né? Inclusive, também eu entendo que a participação popular é um dos elementos centrais de um movimento revolucionário. E o que houve no Brasil foi um apoio de alguns setores da sociedade, mas não houve uma participação popular que fosse orgânica, que fosse estruturada, que fosse organizada. Muito pelo contrário, os ditadores eles investiram esforços para reprimir, para perseguir esses grupos que se organizavam dessa maneira, esses grupos populares que eram organizados. Então, não foi algo, o movimento de 64, que mudou substancialmente as estruturas do Estado. Apenas fez com que os governantes eles pudessem agir de uma maneira mais arbitrária, perseguindo seus interesses, perseguindo os interesses da classe empresária, da classe ruralista, mas não alterou as estruturas do Estado. Então, por isso, eu não acho que possa ser vista como uma revolução. E um outro ponto é que, como foi comentado, né, hoje se fala muito na Revolução de 64, nesse sentido de celebrar, né, de apoiar esse movimento que se dizia anticomunista, e assim, de uma forma caricata, né, burlesca até, porque essa concepção, apesar dos inúmeros documentos em que a sociedade não tem acesso, né, que foram destruídas ou que se mantêm em sigilo, nós sabemos dos inúmeros retrocessos, das graves violações que ocorreram a direitos nesse período, e que a ditadura civil-militar apenas beneficiou alguns grupos. Então, quando vemos vozes que pedem a intervenção militar, a volta à ditadura, a gente vê que há uma estreita relação entre essas repetições de violência, né, de ciclos de violência, com o não conhecimento crítico da nossa história. Então, se a gente está em uma sociedade em que não há
um cuidado com a memória coletiva, em que não há um cuidado com a história, em que não há um cuidado com a verdade do passado, especialmente quando esse passado ele é relativo a um passado de legado de abusos e de violações de direitos, essa sociedade ela não é crítica ao que está acontecendo hoje. E aí, se a gente presta atenção a diversas problemáticas que estão acontecendo hoje, a gente vê essa relação entre o autoritarismo e a falta de cuidado mesmo com a própria história, né, com esse legado. Ok, estamos caminhando para o nosso encerramento e eu abro aqui para que Clara faça suas considerações finais, Clara. Então, só agradecer mesmo pelo espaço, pela oportunidade de estar falando sobre o meu trabalho de monografia, né? É um assunto, assim, que eu considero muito importante e que se relaciona com muitas problemáticas que o Brasil atravessa hoje, né? Nossa instabilidade política, social, principalmente identificando nesses últimos anos uma presença mais forte do autoritarismo, né, dentro das instituições, dentro da universidade, dentro dos poderes da República, na própria rua, né, com essas vozes que pedem a volta da ditadura, que pedem a intervenção militar. Então, é um assunto assim que eu tenho um carinho muito grande, porque eu considero muito importante, não só para entender o passado, mas para que podemos seguir trabalhando para ser uma sociedade da forma mais inclusiva, da forma que respeite mais os seres humanos, os grupos que são vulnerabilizados, os grupos que são subalternizados nessa sociedade. Ok, estamos concluindo a nossa entrevista e, mais uma vez, eu peço a você que está nos assistindo e que ainda não está inscrito em nosso canal, que se inscreva, compartilhe a nossa programação e receba semanalmente o nosso programa. Lembrando ainda que o nosso canal tem em sua grade mais 2 programas. Domingo é a coluna Minha Opinião e quinzenalmente, na sexta-feira, o Resenha do Cangaço. Eu agradeço a Clara por ter cedido o espaço dela para essa nossa conversa e agradeço a você por acompanhar o nosso trabalho. Ajude a divulgar, compartilhe, faça crescer o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Muito obrigado a todos e a todas. Um forte abraço.